Na segunda parte, eu vou abordar, então, o controle externo, que basicamente significa aquele controle que é exercido por um órgão, um poder ou uma instituição externos ao poder controlado. Aqui eu estou ampliando um pouquinho a definição da Constituição, que fala bem especificamente sobre o controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Esse controle externo também deve ser replicado nos estados e nos municípios, através dos tribunais de contas dos estados e dos tribunais e conselhos de contas, que vão todos fiscalizar, então, os gastos públicos. Outras importantes espécies de controle ocorrem através do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, do COAF, das comissões parlamentares de inquérito, dos cidadãos, da sociedade civil e da imprensa. A Justiça Eleitoral, por exemplo, realiza um importante trabalho quando fiscaliza as contas públicas, tanto dos partidos quanto dos candidatos, né? E ela deve verificar a regularidade dessas contas e aprovar ou não antes da diplomação dos candidatos. O Ministério Público é outro ator muito importante na prevenção da corrupção. Ele promove inquérito civil público e ação civil pública na defesa do patrimônio público e também investiga, requisita e acompanha inquérito policial e ajuiza ação penal pública nos crimes que nós referimos anteriormente, que de um modo amplo tipificam a corrupção. No Ministério Público Federal existe um grupo de trabalho vinculado à segunda Câmara de Coordenação e Revisão, que é a Câmara que trata de matéria criminal, destinado ao enfrentamento da corrupção, apropriação e desvio de verbas federais nos municípios. Esse grupo fez parcerias com a CGU, com a Corregedoria Geral da Polícia Federal e outros órgãos públicos para coleta e recebimento de dados e documentação necessários ao trabalho do GT. Ele tem recebido documentos, entre os quais os relatórios de fiscalização por sorteio, que a CGU realiza em todos os municípios, ou nos municípios de todo o território brasileiro. E há também uma parceria com o COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, para verificar movimentações financeiras que possam ter havido com verbas públicas federais ou pessoas que estejam contratando com o poder público municipal. Um outro aspecto bastante importante e que tem mostrado resultados é a questão das relações da corrupção com a lavagem de dinheiro. A corrupção e os demais crimes contra a administração pública, então, naquele sentido lato que eu abordei no início da exposição, são considerados antecedentes de lavagem de dinheiro. Isso significa o quê? Que todas as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro passam a ser também aplicadas aos casos de corrupção. Basicamente, os deveres de compliance do setor financeiro ou do setor não financeiro que seja obrigado a isso por força da lei da lavagem de dinheiro. Então, os deveres de identificação de clientes, de manutenção de registros de transações financeiras e a comunicação de operações suspeitas ao COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, vão permitir detectar movimentações que possam significar indícios de crimes em geral ou de crimes de lavagem de dinheiro. Então, quando o COAF recebe essas comunicações das instituições a elas obrigadas, ele faz uma apuração inicial, checa com outros dados, se conclui que realmente há indícios de algum tipo de delito, elabora o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira, e aí remete sempre à polícia e ao Ministério Público, e quando for o caso, quando houver indícios de sonegação fiscal ou quando houver um servidor público envolvido, também à CGU, para uma posterior investigação. Muito adequado ao exame dessa temática é o que se costuma chamar de PEP, ou pessoa politicamente exposta, né? O que significa isso? Isso vem de toda a lógica do regime de prevenção à lavagem de dinheiro e significa pessoas que estão expostas a um nível maior de corrupção. São aquelas pessoas que ocupam cargos públicos importantes ou detêm funções importantes em seus países. Então, as normas de prevenção à lavagem prevêem o quê? Que essas pessoas, quando tiverem suas relações normais, fizerem transações financeiras, elas vão ser objeto de uma atenção intensificada, né? Muito mais do que um cliente comum. Quando o cliente for uma PEP, a instituição financeira vai ter que aplicar um grau de diligência intensificado.
No Brasil, a regulamentação foi feita de quem sejam as PEPs pelos 5 reguladores, e aí são o Bacen, o CVM, SUSEP, COAF e o Ministério da Previdência Social, e também pelo COREMEC, que é o comitê que regula a atividade desses reguladores. Quem são as PEPs no direito brasileiro? São os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo, os ministros de Estado, ou aqueles que têm uma categoria equivalente, os presidentes, vice-presidentes, diretores ou equivalentes das entidades da administração indireta, os servidores que detêm a ODAS nível 6, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, todos os subprocuradores-gerais da República, e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Além disso, os membros dos Tribunais de Conta, Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes dos Tribunais de Justiça, da Assembleia Legislativa e da Câmara Distrital, e os presidentes de Tribunal de Conselho de Contas do Estado, dos municípios e do município. E os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais dos estados. Então, é uma regulamentação bastante ampla e que inclui pessoas que têm cargos estratégicos, que detêm parcela considerável de poder, né, e com as quais, então, o sistema está mais preocupado de se envolverem com atos de corrupção. Uma outra esfera de controle que é fundamental é a esfera do cidadão. Então, também aqui existem instrumentos à disposição dos cidadãos para o controle da corrupção. Um deles é o direito de representação, que vem previsto na Constituição, no artigo 74, e que permite a qualquer cidadão, partido político ou associação, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Ainda assim, a lei de improbidade permite a qualquer um representar para que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de um ato de improbidade. O direito de obter informações, previsto na Constituição Federal e recentemente regulado pela Lei de Acesso a Informações, e assegura, então, a todos o direito de receber dos órgãos públicos as informações tanto de interesse particular como de interesse coletivo ou geral. Ainda, outro instrumento importante é a ação popular. Ela permite a qualquer cidadão uma ação que pode levar à anulação de um ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Em síntese, a participação popular é muito importante na prevenção da corrupção e é importante que sejam dados também instrumentos para que os cidadãos possam exercer esse controle. Uma outra esfera importantíssima de controle social é aquela que é feita pela própria sociedade. Então, aí a gente poderia colocar a Lei de Acesso à Informação, o Programa Olho Vivo dos municípios, que é implementado pela CGU, que permite aos cidadãos de determinado município acompanharem as contas daquele município, e a atuação de algumas organizações ou entidades da sociedade civil, como, por exemplo, a Transparência Brasil ou a Contas Abertas, que se dedicam a ações de combate à corrupção, seja de conscientização, seja de fiscalização. Em último lugar, eu coloco a imprensa, que é também fundamental para controlar a corrupção. Sem dúvida, ela é muito mais livre nos países democráticos, mas mesmo nos países de regime fechado, ela pode exercer um papel importante, denunciando casos de corrupção ou até dando visibilidade a informações que os próprios cidadãos daquele país, com um regime mais fechado, possam postar na internet, como, por exemplo, através de blogs, o que a gente tem visto com frequência.